Voltamos, pessoas! Vamos para o nosso quinto episódio da minha 040, né? E vídeo passado, eu já quase não consegui colocar por causa do tamanho do vídeo. O que eu estou tendo que fazer? Eu estou tendo que salvar numa qualidade muito inferior. Então, quem assistiu já percebeu, fica desincronizado a imagem do som, né? Mas isso eu não sei resolver, mas o que vale é a ideia, e vão acompanhando aí, tá joia? Seguinte, no vídeo retrasado, no terceiro episódio, eu falei para vocês que eu tinha comprado alguns equipamentos para levar, que na época era de última geração. Esse aqui, a nossa câmerazinha, deixa eu ver se ainda tem bateria aqui. Não, muito tempo desligado, né, velho? Mas ela funciona ainda, câmera digital, né? Que na época era top da balada, e a câmerazinha de filmar. Hoje em dia uma GoPro a gente bota no capacete, eu tenho duas, e a gente resolve isso aí. Essa aqui virava a telazinha para filmar e tudo. Isso era alta tecnologia da JVC. Tinha entrada de HDMI, que era uma coisa que estava começando, cara, 10 anos atrás, assim, quem via falava, caramba, já grava no HDMI e tal, não sei o quê. E isso aqui foi muito legal para registrar. Beleza? Então é isso, galera. Bom, vamos continuando, né? Eu tava no balão do aeroporto e logo ali você já vê a placa da BR-040 e logo depois você já entra na BR-040 para saída. Primeira placa que eu passei, você pega o balão do aeroporto, aí a gente sobe, começa a subir o Parkway. Um frio, como eu falei, um frio lascado, tava 13 graus, né, nesse dia, naquele local, mas a sensação do vento, a sensação térmica, eu boto aí, cara, uns 10, 9 graus, sem exagero mesmo, você respirava, saía aquela vaporização, né, com a condensação do ar, assim. E logo na subida, no primeiro comecinho de subida do Parkway, eu tava sentindo, primeiro eu tava bem gripado, né? Tava com a garganta doendo e tudo. E eu comecei a sentir o tibial anterior, cara. Que é esse músculozinho aqui, ó. Aí, aqui assim, ó. Deu pra ver, né? Esse músculozinho aqui, que em mim é um pouco mais hipertrofiado exatamente por causa da patinação. Quem corre tem a famosa canelite. Canelite é a inflamação do tibial anterior, né? E chama também de tibialgia. É isso aí. E ali eu já tava com essa dor, mas eu sabia que ela ia passar. Depois que começasse a esquentar, ela ia passar. Logo no final do Parkway é um subidão, cara. Eu acho que ali deve ter uns 2,5 km de subida. Não é uma subida íngreme, é um aclivezinho. Um aclive, né? E logo depois, no final desse aclive, para a direita, tem a placa assim, Gama, a entrada para o Gama. Seguindo reto, você vai passar por baixo do viaduto e você vai fazer, aqui em Brasília a gente tesourinha, faz a tesourinha e do lado esquerdo você tem a entrada para o famoso Catetinho, que foi a primeira casa presidencial no Distrito Federal. Beleza? E aí eu tô com a colinha, tá, pessoal? Que eu lembro assim direitinho, tem coisa que eu falei aqui agora já que eu já nem tinha anotado aqui. Bom, aí você vai passando, vai indo reto, segue reto. Esse começo de viagem é bem tranquilo. É um aclivezinho, mas é quase uma esquentada mesmo assim, né? É um esquente para viagem. E aí você passa o posto policial. Logo depois, lá na frente, acho que mais ou menos, mais uns 2,5 km, 3 km, você tem uma curvona para a direita que você vai descer para o Valparaíso. E do lado esquerdo da pista, lá na contramão, tem uma estátua lá, velho, horrorosa, sacou? Horrorosa mesmo, né? Que é o chifrudo que a gente chama, galera aqui do entorno, é uma estátua feia pra caramba. Eu lembrava a história dela, foi doada por um governo aí e tal, e foi posta lá. Acho que era tão feio que foi posta lá, longe da cidade. Se eu não me engano, foi doado pelo governo francês. Eu vou procurar direitinho e aí eu boto aqui nas letrinhas, né? Porque quando eu for editar eu explico de onde é.
E aí nessa descida do Valparaíso é onde tem a placa da divisa de Goiás. Distrito Federal acaba ali e ali começa Goiás. E nessa divisa, logo ali tem uma barreira eletrônica. Quando eu estava com o Thiago uma vez, a gente indo para Cristalina, isso já depois da viagem. A gente indo para Cristalina uma vez, a gente de madrugada passando, cara, ele quase tomou a gente passou junto, a bike e o patins, né? E ali é 60 por hora, e a gente marcou 62, 50 por hora. E a gente passou na época, né? Agora eu nem sei quanto é que tá. A gente passou junto ali e marcou 62 por hora e pá, bateu o flash. Eu queria um dia, eu não queria não, porque se ia me achar eu vou ter que pagar essa multa, né? Então, é claro que não, né, galera? Já tem 10 anos. E ele quase caiu depois, assim, cara, a gente não sabe até hoje como ele não caiu. Ele tava com uma Caloi 10 das antigas, lá de 1980, assim, um rodão pneu grosso, ainda aro de ferro. E aí se abre empenou inteiro e a gente subiu no ar, assim, pô, de madrugada, cara, eram as 5 horas da manhã. A gente subiu para desempenar no pé mesmo, assim. E desempenou e ficou quase bom, assim. E a gente foi até Cristalina, ele com esse aro assim ainda. Bom, passando ali, aí logo depois tem, acho que não dá... mais ou menos essas distâncias dessas retas no começo, são mais ou menos assim, de 2 km a 2,5 km, 3 km. Tem uma outra curva, e é um decidão, né, galera? Valparaíso é um decidão, passou a divisa. Ali eu falei assim, beleza, agora eu realmente estou viajando. Antes do Valparaíso, nessa retão ali, antes do Chifrudo, tem um negócio que marca a minha infância. Toda vez que a gente ia para BH, ali tem uma estação de trem que para que os grãos, que os vagões sejam carregados pelos grãos. Toda vez que eu passava ali de carro com meu pai, com minha mãe, ou com quem fosse, minha família paterna é toda lá de BH, então eu viajei muito para Belo Horizonte. Toda vez que eu passava ali, eu falava, caramba, já estamos aqui. E eu passando de patins, e na filmagem eu falo sobre isso, eu vou ver se eu tenho esse vídeo e posto aqui agora. E aí eu falo, né, isso assim, pô, quando eu era pequeno isso aqui parecia tão longe, agora eu tô passando aqui de patins. Mas enfim, aí descendo, passou o Valparaíso, vira para a esquerda, tem um decidão grandão de novo. E aí vem o ABC, Jardim Gá e tal, e aí tem uma subida em curva. Primeiro eu tenho sempre um posto que eu parei ali. E nesse posto, cara, eu tinha tomado o tal do óleo de coco que o Guilherme passou. Meu irmão, e aquilo foi dando um revestress, velho, na barriga, assim. Foi o primeiro cagadão, assim mesmo. Tive que parar ali, eu já pararia ali pra comer, né? E foi um cagadão assim sinistro, sacou? Mas aí depois não rolou mais. Acho que ele tava limpando. E eu lembro que nessa parada eu tentei ligar para o Matheus. Porque na saída o Matheus me deixou, né? Lá no ministério e voltou para casa para dormir um pouco, porque a nossa ideia era essa no começo. Eu ia, ele me deixava e tal, eu ia, patinava assim umas 2 horas mais ou menos, aí ele chegava em mim, perguntava se eu estava precisando de alguma coisa, reabastecia a mochila, ficava lá e eu ia embora, daqui a 2 horas ele saía para me encontrar onde eu estivesse. Só que, cara, eu ligando pro Matheus e nada. Falei, meu irmão, comecei a ficar preocupado com o Matheus. E aí, bom, enfim, parei ali no posto, que eu sempre parava lá mesmo. Toda vez que eu vou para Cristalina, eu paro lá. Quando eu vou pela BR-040, né? Eu paro nesse posto, que é logo depois do Jardim Gá, é o último antes de começar a subida. E ali, naquela subida, ali começa a viagem. Porque até então, não sei se vocês perceberam, teve a subida do Parkway ali e tal, mas é um aclive. Depois é descida. Então, a viagem realmente começa naquela subidinha, naquela curva ali. E a minha preocupação era com o Matheus. Logo depois dessa subida, ele tem uma descida e rapidinho você chega em Lusiânia. E Lusiânia ainda, o Matheus ainda não estava chegando. E eu falei, cara, eu vou ter que parar, velho. Eu vou ter que parar e voltar para procurar o Matheus. Eu pensei, pô, a viagem acabou antes de começar, né? Foi um lance que ficou gravado na minha cabeça, assim. Mas aí logo ali, ainda estava escuro. Não, já tinha nascido o sol, já tinha nascido o sol, já estava claro. Aí o Matheus chegou. Logo ali depois o Matheus chegou, encontrei o Matheus. E foi o maior alívio. Aí eu conversei com ele, até briguei com ele. Falei, cara,
Não sou eu que tenho que ficar preocupado com você, cara. É você que tem que ficar preocupado comigo. Porque senão, além do desgaste físico, eu não posso ter um desgaste emocional além do que eu já tenho de prestar atenção na estrada, de, né, tudo que envolve uma viagem dessa. Então, foi isso, galera. Eu cheguei em Lusiânia agora com vocês. O vídeo bem curtinho, mas ficaria bem curtinho, mas como eu vou introduzir outras coisas aí, o vídeo vai ficar no máximo 14 minutos, é o que eu consigo, senão o Instagram nem aceita. O YouTube sim, mas o Instagram não aceita. Beleza, pessoas? Então segue aí, fiquem com Deus. Daqui a semana que vem, o 6º episódio da saga. Valeu, um abração para vocês. Tchau, tchau.